Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa quinta temporada do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje eu tenho um convidado para falarmos sobre economia, sobre investimentos, enfim, tudo que vem aí acontecendo nesse nosso Brasil varonil. Martin Kirsten, seja muito bem-vindo a esse podcast. Ele que é mestre em economia pela Universidade Federal aí do Rio Grande do Sul. Ele é sócio aí do Guia Invest, ele faz análises em macro e investimentos sem mistério. Também tem uma newsletter muito legal, muito bacana, né, chamada Recado do Economista. Adorei o tema, adorei aí o título, né, dessa newsletter. Né, eu sempre trago aqui sobre fundos de investimento, mas hoje vamos tratar de como eles são impactados aí por esse cenário aí econômico, que eu falo que o passado é incerto, o presente a gente não sabe, o futuro a Deus pertence. Seja bem-vindo, Martin. Obrigado, Andréia. Muito obrigado pelo convite. Enfim, acredito que a minha apresentação já foi muito bem feita. Já tenho aí 8 anos de Guia Invest. O Recado do Economista já está completando 7 anos agora em março de 2025 também. É uma newsletter bastante antiga. E, enfim, já estou no mercado há mais tempo também. Trabalhei no falecido Banco HSBC, falecido aqui no Brasil, né? No falecido Banco HSBC também. Tive experiências em finanças também na indústria, trabalhei no setor público também. E hoje em dia estou na Guia Invest, que hoje em dia é uma casa de consultoria, uma wealth management. E temos aí aproximadamente 1 bilhão sob custódia entre os nossos mais de 200 clientes. E é isso, vamos falar sobre o Brasil, tirar dúvidas que o pessoal possa ter, desmistificar um pouco e ver se de alguma maneira eu consigo trazer luz a assuntos que hoje em dia estão bastante, assim, tirando o sono de alguns investidores. Se eu puder ajudar o pessoal a ficar um pouquinho mais tranquilo, vai ser muito bom. Maravilha, realmente precisamos de um mar mais calmo, porque ele anda muito revolto, principalmente aí na indústria dos fundos de investimento. Não que ações também não esteja, né? Mas, Marta, vamos desmistificar um pouquinho em relação à inflação global, né? Que ainda está sendo uma preocupação no começo, né, da pandemia ali, quando foi a 2%, isso não houve um consenso em relação aos analistas, aos economistas, né? Mas aconteceu. E nós vimos uma crescente ali, até que num patamar razoável para a situação que nós estamos vivendo, certo? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo, porque o mundo inteiro foi impactado negativamente em vários sentidos em relação a tudo isso. Mas ela voltou a ser uma preocupação, né? No Brasil, com essa aí alta expressiva que teremos, né? Até o Boletim Focus, nós estamos gravando segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, Martin, e no Boletim Focus veio que ela vai fechar, teoricamente, a 15% no Brasil em 2025 e aumentou para 12,25% em 2026. E não é uma preocupação brasileira, né? Em muitos países, né, assim como o Brasil, tem enfrentado desafios econômicos próprios, ou seja, problemas internos, né? E quais são esses principais indicadores aí para o pessoal estar observando a respeito antes de tomar uma decisão, né? Ali também envolve um pouquinho finanças comportamentais, não só a parte econômica, mas hoje vamos deixar para a parte econômica em relação a isso que está acontecendo. E também nos Estados Unidos, né, Martin? Ele também Perfeito. assombra ali, tanto é que os investidores estão muito preocupados que o Fed não vai abaixar tão cedo a inflação lá. Como é que você tem visto tudo isso? Perfeito, André. Vamos falar um pouco sobre isso. Assim, acho que o cenário que a gente viveu ali, pós-crise do Lehman Brothers até a metade da pandemia ali, quando a gente teve o choque ali dos lockdowns, foi um cenário atípico, assim, frente a tudo que a gente já viu antes na história. E o que me parece agora é que a gente está, na verdade, voltando a tempos
de fato normais em termos de política monetária e inflação também. Ali, pós Lehman Brothers, a gente via o Fed expandir o balanço dele de maneira desenfreada e mesmo assim a inflação não batia, né? Então, assim, agora pós-pandemia a gente teve os lockdowns, a gente teve os programas de auxílio do governo americano que foi uma coisa sem precedentes e depois, assim, fora a quebra da cadeia de comércio global, somada a um poder de compra muito grande do povo americano, a gente viu a inflação bater forte lá. E claro, né, isso acabou também afetando todas as economias globais. Daí, como você já bem mencionou, agora a gente está voltando para um cenário normal de inflação, não tão baixo quanto antes da pandemia, mas também já já está normalizando o cenário em relação àquele choque de inflação que a gente teve ali do ano de 2001 para 2021 para 2022. Mas aqui no Brasil a gente também tem os nossos problemas tupiniquins, né? Então, assim, a gente está com esse fiscal desajustado, a expectativa é de que a dívida pública tenha uma trajetória ascendente indefinida. Isso aí acaba criando, né, um receio nos investidores e pressiona o dólar para cima, pressiona expectativas de inflação para cima, já porque o investidor começa a enxergar um dólar mais alto e daí um dólar de equilíbrio mais alto. Isso afeta expectativas de inflação, acaba afetando também expectativas de juros e também, claro, né, acaba retraindo investimentos também, dado que os juros começam a ficar proibitivos, né? Então, a gente tem esse cenário. Daí, assim, para a vida prática do investidor, vai depender muito para que ele tem que olhar, né? Porque num cenário como esse, um investidor conservador, por exemplo, ele pode muito bem se acomodar no CDI, né? Então, assim, a nossa Selic aí deve ir para algo em torno de 15, talvez 16, um pouco mais, um pouco menos, assim, sem fazer nenhum exercício de futurologia, mas a gente está já sabendo a ordem de grandeza disso agora. O investidor conservador é tranquilo, ele coloca o dinheiro dele no CDI, ele já sabe que vai ter uma remuneração bastante generosa, assim, também vendo títulos, tanto públicos quanto privados, pagando aí inflação mais 7 tanto por cento, quase 8%, ou também os pré-fixados pagando algo em torno de 15% por alguns anos. Então, assim, a vida para o investidor mais conservador seria olhar esses números, né? Agora, para quem é mais agressivo, tem vontade de aportar na bolsa, quando eu falo aqui na bolsa, eu estou falando de bolsa brasileira, tem que tomar algum cuidado, né? Porque o investidor ele tende a olhar os papéis que caíram para investir e esperar aquilo retornar ao preço que estava. Mas daí é nessas ocasiões que tem que tomar muito cuidado para não cair numa armadilha de valor, sabe? O ideal para os investidores, pessoa física, né, não é sair peitando o mercado. O ideal é tu pegar alguma coisa que tenha fundamento sólido, empresas que têm um fluxo de caixa um pouco mais previsível do que a média. A gente acha isso em setores mais perenes, bancos, empresas de energia elétrica, né, que já tem um fluxo contratado por alguns anos, assim, pagam dividendos. Então, para o investidor pessoa física, acaba sendo mais tranquilo ficar em setores mais previsíveis. É claro, na hora que o mercado virar para uma maré positiva, provavelmente não vai ser daí que vão vir as maiores valorizações, mas isso permite também que o investidor se mantenha no jogo e também não sofra com oscilações que causem desconforto. Eu acho que esse é o grande ponto, né, Martin? É justamente essa questão de você ficar ali em algo que não só seja perene, né, quando a gente fala de ações ou fundos de investimento, aqueles que têm um bom histórico, que já passaram por situações adversas e tiveram bons resultados. Ou seja, mesmo você sendo arrojado
E querendo um crescimento, você vai para segmentos e setores que você tem uma prévia de conhecimento e sabe que são essenciais, né? Então, faça chuva ou faça sol, aquilo ali realmente ele vai estar acontecendo e vai trazer resultado, né? Então, tem que observar também essas questões aí. E é como você disse, né? Vamos ver o que, que vai acontecer ao rolar desse ano, porque 2024 tinha uma previsão de menos de 2 dígitos, né? A inflação, né? Agora já estamos com 2 dígitos novamente, né? Então tem muita coisa para acontecer nesse sentido e vai muito ali do investidor. Até a política, né, de juros ali do Banco Central e do Fed nos últimos anos, ela tem sido um divisor de águas para os investidores, né? Como os diferentes ciclos, né, de juros acabam ali afetando diretamente os investidores, tanto de renda fixa como de renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior, né, Martin? Perfeito, André. Vamos falar um pouco sobre isso, assim, porque a gente também tem que separar um pouco a vida do investidor, pessoa física, de um gestor macro, né? Um gestor de fundos em geral, de um FIA, que ele também pode olhar macro, apesar do que nem todos os gestores olham tanto para isso, fazem análise mais bottom-up do que top-down. Mas um gestor ele tem a capacidade, tem equipe, tem ferramentas para analisar o cenário e tentar se posicionar de acordo com ele, né? Para um investidor que atua sozinho, sem recursos, assim, por mais bem informado que ele possa estar, a par de notícias, é muito difícil para ele se posicionar à frente do mercado. Então, assim, às vezes ele pode montar uma posição certa, mas até o cenário que ele projeta se concretizar, ele pode sofrer um dano irreversível. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o investidor pessoa física ele não pode peitar o mercado também, como eu já usei essa expressão há pouco, assim, sabe? É claro, tem que cuidar para não ir com a manada, mas também não é necessariamente não precisa ir contra, tu tem que estar alheio da manada. Então, assim, tem que estar neutro em relação a isso, porque tu querer ser contrário também é um exercício, assim, até psicologicamente nos machuca muito, porque pode ficar, por mais que tu esteja certo, o mercado pode dizer para ti que tu está errado por muito tempo. Né? Então, tem que tomar todo cuidado com isso. E daí, nos ciclos de política monetária dos bancos centrais, o que acontece, né? Quando a gente tem uma pressão inflacionária, as taxas de juros começam a abrir, a curva de juros começa a abrir e o Banco Central começa a dar sinalizações de aumento de juros, e é inevitável que ativos de renda variável sofram, né? Ou então títulos públicos que sofram marcação a mercado, todos esses ativos eles vão sofrer, sendo eles bons ou ruins. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que saber a dose que tu pode suportar, né? Porque não adianta, em cenário ruim, não há o que tu possa fazer contra isso, se tu te posicionou errado. Né? E quando é o contrário, acontece a mesma coisa. Daí até ativos com menos fundamentos acabam, assim, a gente viu ali na pandemia com Selic a 2%, as pessoas perderam totalmente o critério. Né? Então a gente começava a ter 10 IPOs por semana, muita empresa assim que a gente nunca tinha ouvido falar se listando na bolsa, e não à toa, assim, é muito sintomático. Em 2007, 2008 foi a mesma coisa, e 2021 também. Assim, depois de um ciclo de IPOs, quando começa a surgir muita coisa esquisita, normalmente o mercado assim marca um topo de mercado, né? E depois a maior parte dessas empresas, tu pode olhar a cotação, assim, tem empresa que perdeu 90%, 95%, 97%. Né? Então, são coisas que, ok, com juros de 2% ao ano, essa empresa consegue levantar capital porque está todo mundo sem critério para investir, mas num cenário de Selic a 12, 25% e provavelmente indo a 15%, esse tipo de empresa não sobrevive, né? Então, tem que tomar cuidado porque, assim,
agora, nesse momento, os investidores estão muito conservadores e depois, quando o juro baixa, eles ficam muito propensos a risco. Tem que tomar cuidado para não dar para errar nas duas pontas, né? Agora talvez seja o momento de se arriscar um pouquinho com cuidado, com parcimônia, para não sofrer enquanto o mercado não reage. Da mesma maneira que quando o mercado estiver subindo, talvez seja interessante até reduzir um pouco de risco da carteira e aceitar talvez ganhar um pouco menos para poder preservar aquele capital enquanto o mercado está subindo, né? Porque o que o instinto do investidor faz ele fazer é exatamente o contrário do que ele deveria. Agora o investidor está querendo vender as ações, está querendo colocar tudo no CDI, está querendo comprar dólar, mas quando subir, ele depois que já tiver subido, que ele vai querer comprar as ações. Então tem que saber sempre equilibrar isso e montar um portfólio que não esteja adequado ao ciclo, né? Tem que ser um portfólio que ele esteja confortável em qualquer cenário, né? Por isso que eu fiz o gancho com a gestão de portfólio de um profissional que tem recurso para isso e um investidor pessoa física, que tem que sempre pensar assim na questão mais individual e não tentar fazer esse exercício de futurologia. Tem que sempre ter um portfólio que se esteja confortável, independente de qual cenário se desdobre dali em diante. Exatamente, né? Quando está em baixa, bate aquele desespero, né? Então é importante você se observar e ver. Aquele ainda tem aqueles fundamentos, é só uma fase que o mercado está enxergando ali, mas que eu escolhi boas ações, bons fundos, e com isso eu consigo carregar por um tempo, porque quando estiver em alta, aí todo mundo vai querer estar. Vem aquelas pessoas sem saber realmente o que estão fazendo, vai subir o preço de coisa boa e de coisa ruim, e Exato. aí, né, aí a coisa vai ficar complicada, como já aconteceu, né? Aí começa a falar, quando abaixa, né? Ah, esse não é, essa empresa não é boa, ou esse fundo não é bom. Mas por quê? Porque você escolheu quando já estava na alta, né? E quando você escolhe Perfeito. na alta, aí as escolhas não foram bem feitas, né? Não foram bem analisadas, né? Porque tudo está subindo. Exatamente. E assim, quando parece que vai subir para sempre, geralmente é um momento bom de sair um pouco. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente olha ali final de 2015, início de 16, a gente olha ali março de 2020 também, quando teve o Joesley Day, quando teve greve dos caminhoneiros ali em 2018, todos esses períodos pontualmente assim havia um mal-estar muito grande em que diziam que o Brasil ia acabar, que tudo ia desandar e enfim, cá estamos, né? E pontualmente sempre foram bons pontos de compra para o investidor de renda variável. Mas ele tem que ter paciência, porque também o mercado não vira da noite para o dia. Exatamente, tem que tudo conspirar a favor para que aquilo aconteça, né? E isso leva tempo. Então, às vezes, você ficar calmo, respirar, né? Realmente avaliar se aqueles investimentos foram feitos com um fundamento, aquilo vai acontecer, né? Uma hora ou outra, os juros vão cair, porque senão a economia também ela não anda, né, Marta? Então, é importante fazer essas análises antes de você tomar qualquer tipo de decisão. Claro. Na sua opinião, né, muitos investidores, eles acabam vendo as crises e um outro ponto muito interessante que eu gostaria de comentar contigo, Marta, ciclos econômicos, né? Como é que as pessoas podem começar a identificar? Eu acho que tem é uma dúvida que você aí no Guia Invest deve ouvir bastante. Como é que eu identifico? Como é que a coisa realmente acontece? Como é que isso vai importar na hora de eu montar um portfólio? Tem essas perguntas ou não? A gente recebe pergunta, assim, todas as possíveis e imagináveis, assim, em termos de dúvidas que as pessoas têm no dia a dia, né? Então, assim, uh, mas existem alguns indicadores comuns de que fase do ciclo a gente pode estar passando, né? Assim, então,
O que acontece, né? A economia real e os preços não necessariamente eles andam de maneira sincronizada. Às vezes existe uma certa defasagem entre uma coisa e outra. Uma coisa que a gente pode ver atualmente é que o desemprego está nas mínimas históricas, a economia está crescendo 13,5%, assim, está realmente até um sinal até bem grande de superaquecimento da economia, mas o mercado está muito pessimista, né? Na verdade, por quê? Porque ele está vendo que bateu no topo, né? E a gente vai ter que passar por um ajuste, porque com a atividade rodando nessa velocidade tende a pressionar ainda mais a inflação, e sabendo que o Banco Central vai ter que elevar o juro para um nível bastante elevado, também o mercado já começa a antecipar uma desaceleração significativa da economia, né? Então, assim, essas coisas elas não andam juntas. Mas, assim, trazendo para o mundo do investidor, uma coisa que a gente pode analisar, assim, se a gente olha até, assim, o noticiário, ele pode dizer muito em que fase do ciclo do mercado de ações a gente está, por exemplo. Assim, a gente está falando hoje em dia muito sobre dolarização, sobre renda fixa, sobre criptomoedas. A gente não escuta falar de nenhuma empresa querendo abrir capital na Bolsa Brasileira. Inclusive, as empresas brasileiras que abriram capital recentemente abriram lá fora, né, onde o mercado consegue pagar mais também. Então, assim, é aquela coisa, assim, quando tá tudo subindo, todo mundo é investidor arrojado e quando agora o discurso é de que o importante é ter saúde. Então, assim, esse contraste ele diz muito sobre em que momento do ciclo que a gente está. E se a gente olhar sobre outras métricas também, a relação de preço sobre lucro da bolsa ou como é que está o indicador da bolsa em dólares, né? Hoje, com a bolsa em 120 mil pontos e dólar a 6, a gente está em 120, em 20 mil pontos em dólar, mais ou menos. Né? Ali antes da pandemia, a gente estava em 30 mil dólares, 30 mil pontos em dólar na bolsa. No auge das crises, ali no final do governo Dilma, ou pós o crash da pandemia ali, o Ibov chegou em dólar ali na casa dos 10, 11 mil pontos. Né? Então, assim, a gente sabe que em dólar a bolsa tem bastante para andar, né? Sabendo que o auge, o pico que a gente atingiu na bolsa brasileira em dólar foi em 2007, 2008, agora não me lembro, quando a bolsa chegou a 50 e poucos mil pontos em dólar. Então, o Ibov era 73 mil pontos, com dólar a 1,50, tu faz essa divisão, tu tem o índice em dólar e ele era 54 mil pontos. E se a gente sabe que em cada ciclo o Ibov do fundo do poço até o pico, ele em dólar varia em torno de 14 a 20 vezes, assim, nos últimos cinco ciclos que a gente olha para trás em dólar. Isso quer dizer que a gente parte ali de um low ali de 10 mil dólares, de 10 mil pontos em dólar, e esse negócio deve parar em 140, 200 mil pontos em dólar também. Então, assim, daí dá para fazer uma conta assim, de quanto que esse negócio pode andar em um ciclo de valorização da Bolsa e mais ou menos em que estágio desse ciclo a gente está. Então, se a gente olha nessa perspectiva, a gente estaria muito perto das mínimas e com um potencial de valorização muito grande. A questão é o que precisa para isso andar? Né? Precisa a gente ter algum alívio macro, precisa de juros menores, precisa fazer reforma, precisa ajustar o fiscal, dar credibilidade para a trajetória da dívida pública. Então, tem todo um desafio macro a ser feito. Isso pode acontecer por boa vontade de um governo que assuma, que corte gastos, que, enfim, se for necessário, aumente tributos também, apesar de a gente até a carga tributária muito alta. Mas
também pode acontecer num cenário em que a gente entre num caso de dominância fiscal, em que a inflação começa a subir indefinidamente e isso come parte da dívida pública, daí é um ajuste forçado, que daí é muito mais doloroso, né? É um pouco parecido com o que a Argentina está passando, né? Boa parte do ajuste da Argentina é via inflação, então, assim, eles têm a dívida pública super baixa agora, mas porque também sofreram com a desvalorização da moeda deles, né? Então, assim, a gente sabe que essa via de ajuste ela é muito mais dolorosa do que um corte de gastos, que pode ser algo mais gradual e que também traz desdobramentos mais positivos a curto prazo. Então, já no curto prazo. Então, assim, a gente precisa desse tipo de trigger. Assim, o último ciclo de alta da bolsa ele não veio de graça, né? Não foi ao acaso. Até assim foi ali entre 2002 e 2008, mais ou menos, aquele ciclo, o último ciclo de alta, além de todo o impulso vindo da China, né, os preços de commodities lá em cima, o governo naquela época se comprometeu em manter o tripé macroeconômico, manteve as metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, né? Assim, aquela gestão lá do Antônio Palocci, que todo mundo acreditou que talvez o governo atual pudesse repetir, que foi muito bem sucedido, de fato ajudou muito, né? Então, assim, não foi ao acaso. Tem que ter algum respaldo também da política econômica. E é o que a gente está carecendo no momento, é o que está impedindo a gente hoje de ter um ciclo favorável. Agora, pensando daqui a um ano que a gente começa a entrar em ciclo eleitoral, se o mercado começar a precificar alguma probabilidade de um candidato mais reformista assumir em 2026, o mercado vai começar a fazer preço antes da eleição. Então, também é outro ponto de atenção para o investidor, porque se esperar, digamos assim, alguém reformista assumir, até assumir já vai estar comprando mais caro. Se antecipando, a possibilidade de comprar melhor aumenta bastante. Exatamente, tem mais esse ponto, né? Não só essa questão aí de corte de gastos, é a reforma tributária que esse ano começa aí a acontecer, né? Claro que vai ser gradativo, mas o ano que vem é o ano eleitoral, então tem coisas aí para se observar e poder se antecipar, né? Já, né? Olhando ali o que já aconteceu e o que possa ali acontecer também no Brasil. Mas, né, olhando agora um pouquinho para 2025, setores ou classes de ativo que, mesmo nesse cenário adverso de possibilidade de taxa de juros de 15%, tem alguns que você acredita que podem se destacar, mesmo com esse cenário? Então, Andréia, a gente assim, tem que tomar cuidado também com eleger determinados setores para montar uma carteira de investimentos, até porque a gente nunca sabe se a gente não pode ter um desafio pontual em algum deles, assim, não querendo me eximir da resposta, mas justamente para isso que serve a diversificação do portfólio. Também é para assumir que tu não está montando uma carteira assim que só seria bem sucedida na concretização de determinado cenário e também para não ficar exposto a uma intempérie que a gente não tem assim nenhuma ideia do que possa acontecer. Assim, é só a gente pensar em janeiro de 2020, antes da pandemia, com a Selic super baixa, muita gente poderia dizer que se alocar no varejo seria uma boa pedida, né? E, enfim, 2 meses depois a gente estava passando por um lockdown que as pessoas não poderiam entrar nas lojas, né? Então tem que tomar esse cuidado também para não jogar todas as fichas num setor. Mas dado esse dado esse cenário de juros mais altos, um macro mais incerto, eu vou reforçar a
a ideia de que para o investidor pessoa física o ideal é se posicionar em setores que têm um fluxo de caixa mais previsível, que seriam bancos, seguradoras, empresas de energia elétrica que têm muita receita contratada já, telefonia, enfim, aquelas empresas que tradicionalmente conseguem pagar mais dividendos também. Para diversificar um pouco também é legal ter empresas que tenham alguma exposição à receita em dólar, então exportadoras no caso, né, que se beneficiam desse dólar mais alto e diversificando e claro, assim, sabendo ao que tu está se expondo, né? Então, tomando cuidado também para o tamanho, né? Porque, enfim, por mais que a gente escolha bons ativos, que sejam previsíveis, num cenário em que o mercado está mais a riscos, esses ativos eles ficam suscetíveis a sofrerem alguma oscilação negativa e vão causar mal-estar da mesma maneira. Então, assim, tem que montar o portfólio com o devido nível de diversificação, mas particularmente para o investidor pessoa física que quer se expor à renda variável, eu sugeriria começar por isso que é mais simples, é mais fácil de acompanhar, é um dia a dia mais tranquilo. Assim, se tu começa a procurar teses mais complexas porque tu quer acertar uma grande tacada, a vida tende a ser mais difícil nesse cenário. Ou seja, nesse momento, nesse ano, fique na perenidade, fique em algo mais previsível, como você disse, né? Escolha ações de segmentos que são perenes, ou seja, passaram por tantas coisas e continuam ali porque eles são necessários, eles são básicos, né? Exatamente. Assim como dos fundos, escolha aqueles que são maiores, que tiveram um histórico, para não correr risco, né? É um arrojado conservador nesse momento, né? Exatamente. É que existem coisas que elas sobrevivem ao tempo e, enfim, a sociedade não vai, assim, a gente não consegue nem imaginar a gente precisando, a gente dispensando o uso dessas coisas. Então, claro, justamente por ser muito previsível, o mercado embute muito menos prêmio, então também não são os papéis que a gente vai ver se destacando como os que mais subiram, né? Não, temos que reconhecer isso. Talvez assim, mas eles também muito dificilmente vão figurar entre aqueles papéis que mais sofreram. Então, assim, é uma maneira de ficar longe do holofote, tanto na hora de colher os louros, mas também assim daquelas manchetes de papéis que causaram perda permanente para os investidores. Né? É uma maneira mais pé no chão de se expor ao mercado acionário. E daí, claro, né, para quem gostaria de se expor a teses mais arrojadas, aí sim eu acho que é mais interessante procurar um fundo de ações com algum gestor, que tenham gestores experientes, com equipe para fazer análise, e que daí tu está exposto a toda a lógica que aquela equipe está pensando, tu está contratando a cabeça dessas pessoas, né? Então, eu acho, assim, não estou dizendo que não possa, e também, assim, eu encorajo muito que as pessoas elas estudem por conta própria também, é muito interessante isso, mas é um trabalho difícil, até os profissionais erram, então, assim, a chance do investidor errar é grande. Então, assim, quando quer se expor a coisas mais complexas, é bom estar, assim, andando, fazer isso na companhia de um profissional, no caso de um gestor, ou ter alguém que tenha recursos para fazer essa recomendação da devida forma. Exatamente. Se você quer você mesmo escolher, fique na média. Se você Exatamente. quer algo um pouco mais arrojado nesse sentido, procure como você falou, né? Compre a cabeça do gestor e veja, né? Claro, note o histórico dele, como é que ele se comportou ao longo do tempo, mas você está ali com um profissional,
do mercado que, como você disse, tem muito mais recursos ali, muito mais Exatamente. informações ali para estar montando aquele portfólio, né, Marta? Exatamente. Se não quer se incomodar também, a gente tem cada vez mais desenvolvido o mercado de ETF, né? Então, Uhum. claro que é um investimento passivo e tu tá escolhendo ficar exatamente na média, mas assim, eu essa questão de ânsia por performar 1% a mais, 1% a menos, assim, às vezes mexe com o ego da pessoa, mas ela ficar na média no longo prazo talvez seja algo muito mais interessante do que assim ficar perder um tempo enorme estudando, enfim, lendo relatório, perdendo tempo para fazer outras coisas importantes da vida, quando tu poderia assim abrindo mão de um pouquinho, tu ter tempo de sobra e deixar tudo num ETF que já resolve 80%, 90% dos teus problemas. Então, também é uma opção que o investidor pessoa física tem para não se incomodar. Por falar em questão de investidor, você que já está há um bom tempo no mercado, Marta, o comportamento do investidor brasileiro, ele mudou na última década? Estamos mais preparados para lidar com tudo que vem acontecendo, volatilidade, diversificação, ou ainda precisamos evoluir um bocado? Eu acho que o investidor brasileiro ele tem mais conhecimento do que ele tinha antes, né? Tanto que a gente teve um fluxo muito grande de pessoas físicas entrando na bolsa ali entre 2017 e 2021. Isso é positivo, com certeza, mas a gente viu que ele estava preparado para lidar com volatilidade só quando era com a bolsa subindo, né? Tanto que depois a gente vê uma debandada quando o mercado vira. A questão é, tem certas coisas que são muito instintivas de quem não sabe o que está fazendo. A pessoa fica com medo, se assusta e tira o dinheiro na pior hora possível em geral. Então, assim, isso é muito difícil a gente. Vai precisar de ciclos e ciclos para educar as pessoas a saber enfrentar isso de maneira enfim, de fato eficaz, porque quando caía pouco e depois subia muito, todo mundo dizia, quando cai tem que comprar, e agora muda o discurso, agora é que o Brasil vai acabar e tudo mais. Então, assim, na verdade, o investidor ele sempre vai ter um argumento muito forte para fazer o que ele quer, né? Seja para comprar mais, seja para vender, seja para comprar no topo, seja para vender no fundo do poço, né? Então, assim, eu acho que ele ficou mais informado, mas é difícil dizer se ele ficou mais sábio. E tem uma coisa que me preocupa muito, é que não sei se isso se aplica somente a investimentos, mas as pessoas elas estão cada vez mais imediatistas para resultado. Então, assim, o tempo de permanência delas em papéis, em fundos de renda variável, ele está diminuindo, tá? Isso aí tem, assim, vários estudos que mostram que década após década os investidores eles têm um tempo de permanência cada vez menor em investimentos de renda variável, ou seja, eles têm paciência muito limitada, e a gente vê também assim essa febre que a gente está tendo nas bets, que mostra o tamanho do imediatismo, né? Muito se fala assim de pessoas de menos recursos, assim, até entrou, a gente teve uma polêmica que muitas pessoas que eram beneficiárias de programas sociais estavam usando esses valores para entrar nas bets, mas a gente tem que pensar que assim esses valores até são relativamente pequenos frente ao que outras pessoas usam. Assim, eu recebo às vezes relatos de pessoas que colocaram um patrimônio inteiro em aposta esportiva, sabe? De anos construídos. Então, assim, a gente às vezes fala disso como se fosse uma coisa, digamos assim, distante ou que fica só com pessoas que têm uma condição financeira pior, mas isso está muito longe de ser verdade. Na verdade, isso é uma coisa endêmica, que assim, é um caso, na verdade, até de saúde pública,
e que as pessoas elas são imediatistas e é uma coisa que acaba também viciando a pessoa que entra. Então, é um grande problema que a gente tem e que drenou muito recurso da Bolsa de Valores também, né? Então, assim, ao ver a renda fixa pagando até um ano atrás, ali 10%, a renda variável que há 3 anos não anda, daí tu vê criptomoeda subindo para caramba e aposta esportiva podendo pagar imediatamente assim o dobro que tu apostou depois de assistir um jogo de futebol, assim fica difícil competir daí, né? E de fato esse advento das bets esportivas foi uma coisa que drenou muito recurso da nossa bolsa nos últimos tempos também. Exatamente. Fora os relatos tristes, né? Com essas apostas, esses jogos, né, eletrônicos aí, minando patrimônios, as pessoas aí acabando retirando suas vidas por vergonha, por se sentir incapaz, né? Justamente porque achavam que aquilo ali era não só uma diversão, mas era um investimento, né? Só que Exatamente. investimento leva tempo, né? Não é da noite para o dia, as coisas não acontecem ali. Então tem muita coisa para evoluir comportamental em relação ao investidor brasileiro, né, Marta? Totalmente, totalmente. Eu acho que assim, a cada ciclo a gente vai ganhando experiência, a gente pode ajudar assim as pessoas a terem mais educação financeira, pode ter política pública em relação a isso, colocando a educação financeira nas escolas. Mas o problema de tudo isso assim é que assim não necessariamente essas coisas acontecem com quem não teve educação financeira. Na verdade, assim, as pessoas fazem isso, acabam fazendo isso em atos de desespero e elas estão agindo instintivamente ali, elas não estão colocando em perspectiva o potencial de perda, né? Então, assim, o que é mais triste é que se a pessoa tenta uma vez e na primeira ela é bem sucedida, ela muito provavelmente vai se ancorar num evento bem sucedido e achar que ela pode repetir aquilo sistematicamente, mesmo que ela saiba que ela está lidando com uma aposta, sabe? Eu acho que a gente ainda menospreza muito o quanto esse tipo de instrumento pode assim afetar inclusive pessoas com instrução, com acesso à educação financeira, com renda, né? A gente ainda subestima muito, eu acho, o potencial de estrago que isso tem. A gente ainda assim parece que é uma coisa assim que só faz quem está desesperado, mas não. Assim, tem muita gente que coloca um patrimônio de uma família inteira, uma história de construção de patrimônio, coloca isso em jogo, assim, do dia para a noite, perde, porque realmente a pessoa acredita que aquilo ali pode mudar a vida dela do dia para a noite. Então, a gente tem que, acredito que, dar mais atenção para isso. Martin, se você pudesse dar 3 conselhos para quem está planejando investir em 2025, quais seriam? E como o investidor ele pode alinhar suas estratégias com o contexto econômico? Como que ele pode fazer esse alinhamento dos astros aí favorável? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, Andréia, é também a gente, como investidor, assim, até a gente que está há mais tempo no mercado, é difícil, porque conforme também a gente vai adquirindo mais conhecimento, experiência, a gente tem a sensação de que a gente tem algum controle sobre as coisas, mas a gente, na hora de montar uma posição, montar um portfólio, também é muito importante a gente se despir das vaidades, no sentido de que a gente não tem como prever o futuro. Então, se nós, se profissionais, gestoras com equipes e ferramentas muito sofisticadas erram, o investidor, pessoa física, que, enfim, tem outra coisa como profissão, é um dentista, um médico, né? Não tem que fazer esse exercício de futurologia
e tem que montar um portfólio com um objetivo claro, com estratégia clara, e que não esteja sujeito a dar certo somente em determinado cenário específico. Então, assim, é o que eu falei no início. Tem que montar um portfólio que tu saiba que tu vai ter paz de espírito para atravessar qualquer cenário. Então, assim, tudo bem, vão ter cenários que vão te favorecer mais, outros menos, contanto que tu saiba que tu esteja com essa paz de espírito, é o que importa, né? A segunda coisa, que na verdade é um complemento da primeira, é ter uma rotina de acompanhamento, porque assim, se investir bem fosse só montar uma carteira e esperar, seria também muito fácil, né? Então, assim, tem que ter um acompanhamento. Então, é importante, se você está sozinho, é importante que você estude. Né? Se não, é importante que tu esteja junto com um bom profissional acompanhando. Enfim, seja um analista, um consultor, ou então assim o gestor do fundo que tu delega determinada parte dos investimentos. É muito importante que tu esteja assim bem orientado por um bom profissional de confiança. E a terceira coisa que eu acho que assim é engraçado porque até é uma espécie de anti-marketing para a gente, é ter cuidado com o excesso de informação. Né? Hoje em dia tem muita gente boa na internet produzindo conteúdo, mas para o investidor pessoa física tem que tomar muito cuidado também para não misturar muitas coisas, porque assim, duas boas pessoas que produzem conteúdo podem ter opiniões diametralmente opostas e isso aí pode confundir o investidor. Então, assim, eu não estou dizendo para não consumir, mas o importante é que o investidor tenha cuidado com o excesso de informação e, de alguma maneira, tenha diligência para saber diferenciar quem produz conteúdo bom que ajuda para quem quer só fazer clickbait para chamar atenção, então, enfim, que está levando esse investidor para assim, para investimentos que não são bons, sabe? Hoje em dia também tem muita gente aplicando golpe na internet. Então, assim, é um exercício de cuidado, não só pela qualidade, mas também a quantidade é importante filtrar, porque senão o investidor só vai ficar ansioso, querendo estudar, acompanhar todo mundo. No fim, assim, se tu fica muito sobrecarregado dessas informações, fica difícil para tomar uma decisão mais serena, assim, sabe? Então, assim, tenha uma estratégia, talvez escolha uma ou duas pessoas para acompanhar, para seguir uma estratégia mais clara. E daí, claro, se quiser acompanhar diversos produtores de conteúdo, tudo bem, mas daí tem que fazer isso daí mais como uma forma de entretenimento, de informação, de lazer, mas na hora de pensar em investimentos, a gente tem que tomar cuidado também com o excesso de informação que a gente tem, porque isso às vezes nos paralisa ou então nos conduz para um caminho errado. Exatamente, nesse excesso de informação, cada vez mais tem causado uma questão de ansiedade, né? Então você fica tão ansioso, não preciso consumir, que acaba ali deixando de agir conforme a estratégia que você determinou, né? Então Com foca na certeza. sua estratégia, claro, escute uma opinião ou outra, mesmo que seja diferente da sua, só para você ter um contraponto, mas siga a tua estratégia, né? Siga o Exatamente. teu Não, foco ali. e até falando isso, assim, se eu pudesse dar uma quarta opinião, procure escutar quem tem uma opinião assim de uma tese diferente de ti. Por exemplo, se tu é muito otimista com criptomoedas, escuta quem é bastante pessimista. Se tu está muito alocado em ações no Brasil, escuta quem acha que a gente vai passar ainda por um longo inverno. É um exercício importante e que, sobretudo, ajuda a gente também a manter os nossos pés no chão enquanto a gente investe.
Exatamente isso. Martin, gostaria muitíssimo de te agradecer aí esse bate-papo aqui comigo e com os nossos ouvintes ou quem estiver aí vendo no YouTube, trazendo pontos econômicos, sua visão aí de longo prazo no mercado, sua expertise a respeito. E realmente a visão para esse ano e também ele ter os seus cuidados desde já com 2026, né? Porque a gente está no começo de 2025, a gente não tem que estar também de olho ali em 2026. Claro. Gostaria que então você deixasse as suas mídias sociais. Não, eu gostei do conteúdo, eu gostei da visão do Martin, ele sempre está produzindo conteúdo. Quais são as suas mídias sociais? E também aí, né? Depois você deixa o endereço que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser a newsletter. Como é que ela funciona também, né, Marta? Perfeito, perfeito. Andréia, agradeço a oportunidade, obrigado para quem estiver escutando. No Instagram, eu tô lá como martin.economista, produzo conteúdo lá todos os dias, praticamente. Toda sexta-feira eu faço um resumo da semana, gravo um videozinho falando sobre as principais notícias do mercado e dando a visão de quais as recomendações a gente está passando para os nossos clientes. E também, para quem tiver interesse também na consultoria da Guinvest, @Guinvest, lá tem um formulário para as pessoas preencherem e a gente oferece uma conversa de cortesia para quem tiver interessado em saber mais sobre os nossos portfólios, saber como funciona o nosso serviço, saber as soluções que a gente pode oferecer. Andréia, agradeço o tempo, agradeço a todos que estão assistindo e, enfim, fico sempre à disposição. Espero que todo mundo possa aproveitar um pouco do que foi conversado aqui e que tenha um sucesso nos investimentos aí nos próximos meses. Maravilha, muito obrigada, Martin. E pessoal, que não é inscrito ainda, se inscreva no YouTube, siga a gente também no Spotify e nas outras plataformas de streaming aí e acompanhe o nosso trabalho. Compartilhe, curtam, mande suas dúvidas, que o que eu não consegui responder, eu passo para o convidado, ele responder vocês. E até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Martin. Obrigada. Tchau, obrigado, Andréia. Até mais.